Paz do Senhor Jesus, cada um de vocês, a cada um de nós. Deus tem sido muito bom em nossas vidas. Agora são 21 horas, 36 minutos. Estamos começando para a glória de Deus mais uma live. Amém? Que Deus possa abençoar abundantemente cada um de vocês, meus irmãos. Neste dia, nesta data, hoje são 16 de junho de 2020. Então é com alegria que nós louvamos a Deus e começamos esta nossa live escatológica. Glória a Jesus, Fabiano, Helder, família. Deus abençoe vocês de um modo tremendamente abundante. Amém? Nessa noite, meus irmãos, vamos começar, como vocês viram aí nesse título, a chamada. Alexandre, Daniela, Deus abençoe vocês. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre o fim dos tempos. Mais uma vez, às terças-feiras, como vocês sabem, Thierry Lohane, boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Como vocês sabem, meus irmãos, hoje é uma live. Estamos num tempo de dificuldade, de certo modo. No geral, dando dificuldade neste mundo. O mundo passando por transições, coisas realmente espantosas. Não se tem a ideia do que está acontecendo propriamente nesse mundo. Sabe-se de que estão havendo algumas coisas. Mas, meus irmãos, tem coisas que nós não sabemos. Nós não sabemos o que acontece. O que temos em mente e o que já foi revelado para nós, pela palavra de Deus, é que muitos homens, eles são maus. E terão intentos, meus irmãos. O passar dos anos, eles terão cada vez mais intentos. E esses intentos estão relacionados com planos que vão aquém, que se distanciam da palavra de Deus. Mas eu não estou aqui para apontar nem A, nem B, nem C. Eu não estou aqui para apontar quem vai realizar, até porque eu nem sei quem está diretamente ligado com o fim dos tempos, quais são os homens, quais são os governos, quais são os países, os continentes. Uma coisa é certa, que muitas pessoas, muitos governos, muitos homens, eles necessariamente estarão ligados com o final dos tempos. Não tem como escapar, porque o mundo ele é feito de um organismo vivo, vivíssimo, chamado humanidade. É claro que existem outros animais, seres que respiram, diversos animais, mas estou falando daquele que Deus fez para o adorar, para que é a coroa da sua criação, mas boa parte dele se rebeliam e continuarão se rebeliando perante o Deus que salvaria a vida deles se eles quisessem. Mas muitos, meus irmãos, infelizmente, muitos não serão salvos porque eles não querem seguir o caminho de Deus. Antes de começarmos a entrar mais agora na palavra, vamos orar. Amém? Deus, Pai bondoso, obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está já ouvindo esta live, que está assistindo. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor colocou em meu coração de servir a Ti através desse ministério, do compartilhamento, do ensino, do canal pela Tua palavra, Deus, do amor pela Tua palavra. Obrigado pelo esse ministério da reconciliação através do repassar a Tua palavra, do transmitir o Teu evangelho, o Teu amor. Obrigado que o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nesse tempo de tempestade. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Então, meus irmãos,
Pai do Senhor Jesus a cada um de vocês, Inácia, Maria, Sara, Aldemir. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos, meus irmãos, porque tudo isso tem a ver diretamente, Pedro Henrique, Deus abençoe cada um de vocês, com a vida de cada um de vocês, seus familiares. Porque está chegando, meus irmãos, está chegando a hora do grande ajuste de Deus para com os homens que destroem a terra, como o próprio livro do Apocalipse fala. Não vai me interessar agora quem é quem vai ser, qual será as pessoas usadas, quem são os agentes. O que me interessa é transmitir a palavra de Deus. A palavra viva e eficaz, capaz de penetrar juntas e medulas, de dividir, de separar alma e espírito, como está lá no livro dos Hebreus. Então, o capítulo 15 diz uma parte do nosso tema de hoje, que são as 7 taças da ira de Deus. Então, capítulo 15, verso 7 diz assim, verso 6, Wagner Francisco, Deus abençoe toda a família. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Meus irmãos, nós entendemos, sabemos que existem 7 selos. E o Apocalipse menciona os 7 selos e a abertura desses 7 selos, que eu já falei em outra live, que vai desencadeando vários exemplos, vários eventos, melhor dizendo. Depois a palavra de Deus fala das 7 trombetas. Ao final do 7º selo, acontece a 7ª trombeta. A primeira trombeta, aliás, dizendo, a abertura das 7 trombetas. E ao final dessas trombetas, meus irmãos, começa a acontecer as taças que a palavra diz, que aí se completa a ira de Deus com os habitantes desta terra. Mas ao do lar, os habitantes estes que já estão separados de Deus, que não querem saber de Deus mais. Porque até as 7 trombetas, meus irmãos, a igreja, ela encontrará com o Senhor Jesus Cristo, quando da sua segunda volta de Jesus Cristo. Agora a ira de Deus, naturalmente, a igreja não fará parte, porque será realmente a destruição daqueles que destroem a terra e daqueles que não quiseram saber de Deus, antes escolheram e tiveram prazer no reinado da besta, do falso profeta, do anticristo e os agentes de Satanás envolvidos com o fim dos tempos. Então, o capítulo 16 diz assim: ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia dos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Verso 2: foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, meus irmãos. E fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Meus irmãos, muitos homens, eles receberão uma marca, denominada de marca da besta, ou seu sinal, ou o número do seu nome. A palavra de Deus diz que não poderá comprar nem vender quem não tiver essa marca. E será um tempo, notadamente, de separação entre a igreja e esse mundo. Porque se o cristão não poderá mais comprar e nem vender, ou seja, não poderá realizar
negócio mais. Nenhum negócio mais nesta terra. Em relação a um sistema financeiro, em relação a um reinado de um ser nesta terra. Um reinado chamado reinado da besta. Então não poderá comprar ou vender, meus irmãos, no futuro. Eu não sei daqui a quanto tempo. Se durará meses, anos, décadas. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto. Então sangue parado. Sangue como de um morto é sangue parado, que não corre mais nas veias. Não corre mais nas artérias, não corre mais no corpo. Então sangue parado. E morreu no mar toda, a palavra não fala, um terço, uma quarta parte, morreu toda a alma vivente. Acabou a vida no mar, meus irmãos. Oceanos, mares, oceanos, acabou a vida nesse mar. O terceiro anjo, no versículo 4, derrama agora a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e todas elas se tornam em sangue. Já não tem mais água para tomar. Os rios já não têm mais águas brancas, claras, límpidas. Isso somente até as 3 taças, meus irmãos. Os homens recebem chagas, são caroços, são coisas mortais. Os que fazem parte, os que farão parte do reinado do anticristo da besta. Verso 5. Ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de vir, porque julgastes. A palavra está no passado. Julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Dirá o anjo. E eu vi outro anjo do altar, que dizia: na verdade, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos, em absoluto. Verdadeiros e justos são os juízos de Deus. No verso 8, agora o quarto anjo, ele derrama a sua taça sobre o sol, o grande sol brilhante de todos os dias. Agora o anjo derrama a sua taça nesse sol imenso. E aí foi permitido que abrasasse os homens com fogo. E o que é abrasar? Entenda no versículo 9. Os homens foram abrasados com grandes calores. O sol esquentará tanto, meus irmãos, que queimarão. Abrasar é queimar. Com grandes calores, os homens sentirão os seus corpos abrasados. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Mas contudo, e não se arrependeram para lhe darem glória. Eles não se arrependerão, meus irmãos, porque eles não farão mais parte de Deus. É o final. São as 7 taças. Está sendo consumada a ira do nosso Deus. E a destruição daqueles na terra. Então esta é uma palavra, meus irmãos, que não é uma palavra, uma história que alguém contou, que inventou. São coisas reais, meus irmãos. Todos os dias, entenda que todos os dias acontece cumprimento da palavra de Deus. Você levantou hoje pela manhã. Estamos agora juntos através da live. Muitas horas se passaram, mas o cumprimento também não deixa de passar. Continua o cumprimento das profecias
bíblicas. Então não adianta, meus irmãos. Por mais que a pessoa tenha estudo, negócios, bens, conhecimento, entre outras coisas, tudo terminará em dois caminhos. Ou da parte do nosso Deus, com Jesus Cristo, ou da parte relacionada com Satanás, o trono da besta e seus demônios. Então, na terça-feira é uma live que é um pouco mais forte. É uma live que chama você a apertar os cintos, porque será chacoalhado, meus irmãos. Somos chamados a meditar. E não é para termos medo, que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele não nos traz medo. Antes ele nos traz ousadia, intrepidez. Agora muitos terão medo, meus irmãos. Principalmente quando essas coisas começarem a acontecer cada vez mais na Terra. Você acha que esse evento atual é um grande evento nessa Terra? Nós não imaginamos, meus irmãos, o que ainda está por vir ao abrir dos selos, ao finalizar os selos, ao tocar das trombetas. E para aqueles que ficarem longe de Deus, essa ira de Deus nessas taças. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, porque haverá um reinado. Haverá um plano. A própria palavra diz. Alianças entre nações, entre governos. E haverá um líder, uma liderança global. Haverá um governo contrário a tudo que se chama Deus. Porque a palavra de Deus diz, não só no Apocalipse, mas também no livro do profeta Daniel. E fala também em Isaías, Jeremias, Ezequiel, entre outros profetas, da grande ira de Deus. E nesse trono da besta, o seu reino se fez tenebroso. E o reino são as pessoas, não é verdade? Quando diz o reino, está relacionado com as pessoas. E essas pessoas mordiam as suas línguas de dor. Essas pessoas morderão, meus irmãos, a sua língua de dor. Tamanho sofrimento será. Porque eles não optaram, não quiseram ou não deixaram que a palavra de Deus penetrasse os seus corações. Confiaram no homem. E a palavra de Deus diz que maldito o que põe a confiança em homens. Porque eles se arrependerão amargamente, meus irmãos. Por causa das suas dores e por causa das suas chagas, os homens blasfemarão do Deus dos céus. Que a palavra diz aqui, blasfemaram. Porque João já viu o futuro. E já nos mostra o futuro. E não se arrependeram das suas obras. Finaliza aí 5 taças, faltando agora apenas 2 taças, meus irmãos. 2 taças. Nós estamos chegando já a 30 minutos. Faltando agora a 20 minutos, melhor dizendo, 2 taças. O sexto anjo agora derrama a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O grande rio Eufrates, que os próprios livros de história divulgam. Assim como fala do Nilo, como fala também de outros grandes rios, como fala do Mar Morto. Os próprios livros de história, eles falam sobre isso. Então esse rio Eufrates, sobre ele é derramado uma taça. A sua água secará, secou-se, diz aqui, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Caminhos dos reis do Oriente. Da boca do dragão, que é Satanás ou o diabo. Da boca da besta, que é o anticristo. E da boca do falso profeta, que está dizendo, é um falso profeta. Algo relacionado com religião. Vi sair, disse João, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque o homem que recebe o poder
reinado é segundo a eficácia de Satanás, para enganar todos os que não estão escritos no livro da vida. E o próprio Jesus disse, se possível fora, mas não é possível. Enganaria até os próprios escolhidos. Por que não é possível? Porque os escolhidos, eles têm o Espírito Santo. E como as virgens prudentes, eles conseguem entender o tempo em que esse reinado se levanta, o próprio anticristo. Então, eles não serão, a igreja não será enganada. Mas aqueles que não têm o livro, mesmo, o nome no livro da vida, esses correrão como os cordeirinhos, infelizmente, à boca de lobos devoradores. Homens maus, homem mau, iníquo, agora abundado, superabundado pela eficácia do espírito de Satanás por trás desses homens. Porque são espíritos de demônios. Esses espíritos imundos semelhantes a rãs são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. De certo modo, meus irmãos, está dizendo a palavra para nós. Aqueles que andam despidos, despreparados, nus, distante, simbolicamente, distante de Deus. Vamos dizer assim, quando eu digo simbolicamente por essas palavras. Em outras palavras, distante de Deus, que não quiseram saber de Deus. Por isso diz aqui, Jesus disse para nós, eis que veio como um ladrão, mas para quem? Para aqueles pegos de surpresa. Para esses sim, Jesus aparecerá como um ladrão. Lembra do que eu disse em outras lives, como o dia de Noé e como os dias de Ló, em torno de uns 20 dias. Se você não assistiu, procure essa live no canal, aqui no mesmo Facebook, no programa Evangelho Sal e Luz. Estão lá registradas muitas lives. Então, meus irmãos, como nos dias de Noé, eles não olharam, não deram ouvidos, a não ser Noé, a esposa, os seus 3 filhos, as 3 noras, e entraram na arca e foram protegidos. O restante da humanidade, independente do número que foi, pereceu pelas águas. Só que desta vez não será mais pelas águas. Vocês vão ver o que vai acontecer agora quando disser da 7ª taça. O que acontece? Congregaram num lugar chamado em hebreu Armagedon. Armagedon. Vocês já ouviram falar desse nome em algum momento. Armagedon. Um lugar em que o nome em hebreu. Lá serão reunidos reis do Oriente, reis da terra, toda a terra. Sem Jesus, porque obviamente não será a igreja. A igreja não vai lutar contra o próprio Deus. Os homens que não estão escritos no livro da vida. Satanás, os demônios, a besta, o falso profeta. Incitarão os reis da terra, grandes poderosos de nações. E agora se juntarão num lugar que em hebreu quer dizer, chama-se Armagedon. Agora chegamos no verso 17. A última taça derramada. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Saiu uma grande voz do templo do céu, do trono de Deus, que disse assim: está feito.
finalizado, meus irmãos. Está feito. Houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a face da terra, sobre a terra. Tão grande foi o terremoto. Vocês acham que esse terremoto que já aconteceram no mundo, desde que o mundo é mundo, foram fortes? 7, 8, a escala Richter? Meus irmãos, esse não passa nem perto desse grande terremoto. Relâmpagos, trovões, vozes, o fim de tudo, meus irmãos. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. As cidades das nações caíram. Da grande Babilônia se lembrou o grande Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Da indignação da sua ira. Toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Sobre os homens caiu do céu. Agora observe. Não mais águas no dilúvio. Sobre os homens. Que homens? Todos os homens, meus irmãos, que sobraram. Todos os homens que foram abrasados naquela taça sobre o sol. Sobre os homens que caíram no trono da besta. Homens, mulheres, quem foi? Que mordiam suas línguas. Todos aqueles que continuaram vivos por algum motivo, por circunstância, que permaneceram. Agora caem sobre esses homens pedras aproximadamente do peso de um talento. E um talento, meus irmãos, tem uma equivalência, vamos dizer, para os tempos de hoje, mais ou menos de 30 a 35 quilos em cada pedra. Imagina cada pedra de um talento caindo sobre os homens. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amados irmãos, lemos todos o capítulo 16 e alguns versos do capítulo 15. Estamos nesta live, agora chegando aos 30 minutos. E vamos pegar mais alguns minutos para finalizarmos essa live de hoje. A pergunta que fica é, depois desse relato das sete taças, vocês acham que um evento como esse que acontece no mundo é um evento forte perante essas taças, meus irmãos? É fato, amados amigos e irmãos desse Facebook, essa live, que nós sentimos por tantos milhares que faleceram nesses últimos 100 dias. Vamos colocar pelo menos 100 dias. Milhares acometidos por esta enfermidade, seja o que for existente atualmente. Mas eventos paralelos também estão acontecendo. Vocês talvez não estejam inteirados, mas pragas de gafanhotos estão invadindo os continentes como o da África e como o da Europa, entre outros lugares. Todos os dias tem tremores de terra nesse mundo, porque a mídia, a grande mídia, a mídia aberta, entre outros, elas não divulgam isso. Onde você encontra mais essas coisas são nos canais de YouTube e blogs diversos na internet. Rádios, poucos. Jornais impressos, poucos. A grande mídia não divulga. Bom, agitação de mares, meus irmãos. Frio, blocos de gelo caindo em lugares. Clima estranho, temperaturas diferentes no lugar. Você lembra do ano passado? Queimadas. Entre outras coisas, eventos no céu. Barulhos estranhos. Tudo isso acontece. Eventos no sol e na lua, como tivemos a semana passada.
E do próximo dia 21 também tem mais um eclipse envolvendo a Lua. As luzes de sangue, a superlua azul e as outras coisas que vêm, como já li em outra live, os sinais dos céus, tudo isso também acontece paralelo a esse evento deste mundo nesse momento. Mas o que está sendo colocado em foco é o evento mundial de um momento. E não estou me referindo nem a consequências na área empresarial, na área financeira, na área geral, meus irmãos. Que está sendo coisas realmente inimagináveis. Pelo menos para a maioria. Mas esses eventos todos que estão acontecendo nesse momento, que eu já citei há pouco, eles não vão chegar nem perto, meus irmãos, dos eventos que envolvem os 7 selos, as 7 trombetas. E aí, no final, as 7 taças da ira de Deus. O quanto nós estamos preparados para perseverarmos até o fim. Eu não me refiro aqui às taças. Que lá os Tessalonicenses nós temos que Deus não nos destinou. Aliás, no próprio Apocalipse. Para a ira. Deus nos destinou para a ira. Obviamente, essas taças são a ira de Deus. E também tem algumas coisas, meus irmãos, que acontecerão durante os selos e as trombetas, que a igreja estará presente, em que, meus irmãos, nós devemos orar a Deus, como está no livro de Lucas, para que possamos escapar de todas essas coisas que vão acontecer. Estamos de pé. Deus nos manda orar para que possamos escapar. Tem muitas coisas proféticas que Ele não manda orar para que deixe de acontecer, porque elas acontecerão de maneira inevitável, porque foi o próprio Deus que estabeleceu o dia, a hora e tudo para os eventos. Será que você e eu estaremos vivos nessa época? Será que acontecerá daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Mas os nossos descendentes estarão, se não nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos. E qual é a herança que vamos deixando? E quando eu falo herança, não é uma herança que nós estamos construindo para eles. Porque eu creio numa sequência das nossas vidas, porque nós temos uma chamada de Deus e nós vamos continuar. Mas digamos que daqui a muitos anos, Jesus não tenha voltado ainda e Deus aproverá a Deus nos recolher para Ele, nos chamar. Então ficaremos esperando tocar a trombeta e nosso galardão. Mas pessoas continuarão vivas nessa terra. E pessoas continuarão, nossos descendentes, irmãos, e plantações que nós estamos fazendo continuarão na vida de muita gente por décadas. Talvez muitos não imaginem isso. Mas de repente, o seu trabalho hoje para Jesus Cristo é uma plantação que outros vão regar depois e outros vão colher também. Então continuemos buscando cada vez mais a Deus, porque se essas coisas dos selos e das trombetas começarem já daqui a alguns anos, e nós vivos nessa terra, teremos músculos, vamos dizer assim, fortaleza, estaremos bem firmados na rocha, com Cristo? Essa fica a pergunta para a sua meditação, meus irmãos. E mesmo que chegar um dia em que Deus nos recolha para Ele, tem também que ser recolhido com Cristo, porque o fato de voltar ao pó não quer dizer que vai ser salvo, não. Tem que confessar o nome de Jesus, tem que ter como Senhor e Salvador, tem que recebê-lo. João capítulo 1, verso 12, os que creram, que receberam, que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O evangelho é pregado a toda criatura, mas torna-se filho aquele que é recriado. Lembra da segunda carta de Paulo aos Coríntios? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Então quer dizer, éramos criaturas que nascemos do nascimento físico, nascimento humana. Agora somos novas criaturas, agora filhos do nascimento espiritual de Deus.
Então, até que ponto nós estamos preparados e continuaremos para receber o nosso galardão? A igreja estará aqui na terra quando começar tempos de tormenta e tribulação? Muitos acreditam que não, mas o que diz a Bíblia? Em outras lives nós já falamos sobre isso e voltaremos a falar em outras. Deus nos promete proteção, meus irmãos, nos promete uma vida eterna. Mas pode ser que muitos cristãos, inclusive nós, tenhamos uma hora que optar em seguir a Deus. E às vezes sobre a penalidade de perder a própria vida. Que lembra que Jesus falou? Temam aquele que pode levar sua alma para o inferno. Não temam o homem. Que o homem, mesmo que o homem faça um mal ao outro, ele não consegue levar o homem nem para o céu nem para o inferno. Mas Deus pode levar para os dois. Para um ou para o outro. Amém, meus irmãos? Então é isso que acontece, irmãos. Vamos estudar mais a palavra de Deus. Nunca foi um tempo tão propício para examinarmos as Escrituras, para cavarmos o tesouro escondido e para estudarmos as profecias bíblicas. Porque a qualquer momento, meus irmãos, pode acontecer um evento nessa terra. Quando eu digo um evento, não é um evento como esse atual, não. Mas é um evento como está os gafanhotos. Muitos nem esperavam, como eles esperam, chegaram grandes grilos e gafanhotos. E atacaram vespas gigantes, abelhas, e atacaram, meus irmãos. Muitos quilômetros, muitos povoados, destruíram plantações. Isso já nesse ano de 2020, muitos não estão ligados nisso. Então tem muitas coisas, meus irmãos, a qualquer momento pode haver, não um tremor de terra, em alguma parte do mundo. Vulcões que estão já em ponto de entrar em erupções. Eu não estou aqui propagando o caos, sendo profeta de caos. Estou relatando apenas o que diz o relato bíblico, que haverá tempos de angústia na terra. Porque a humanidade segue o curso como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló. Logo chegará um momento que nas narinas do nosso Deus, do nosso Senhor, poderoso Deus, chegarão um cheiro horrível. E Deus diz, basta. E ele começa a agir. Aí, meus irmãos, não tem homem, tem poderoso, tem ninguém. Vão ver, todos verão, quem é o grande Deus. Ele detém todo o poder. Isso que acontece hoje, atualmente, na humanidade, está sob a permissão de Deus. Deus não está de surpresa para ele, não. Porque ele já sabia de tudo. Deus apenas observa muitas coisas. E Deus está agindo. E ele continua agindo em favor da minha vida e da sua. Estamos chegando a 40 minutos. Eu gostaria de convidar você. Hoje vamos finalizar. Hoje nós vamos louvar. O violão em teclado. Vamos louvar a Deus com oração. Então eu gostaria que, se você pudesse, Anderson Oliveira, o Helder Araújo, o Wellington Augusto, amigo e pastor Wellington, Deus abençoe sempre todos vocês. Aloysio Souza, grande irmão, Tiel Lohane, Tânia Lourenço, Wagner Francisco, Aldemir Souza, Sara Lohane, Fabiano Rodrigues, Pedro Henrique, Alexandre Fabiano, toda a família. Se vocês puderem, baixe um pouco agora a sua fronte, ou feche seus olhos, como você desejar. E com todo o coração, meus irmãos, toda a verdade perante Deus. Como se você estivesse diante do próprio Deus, não diante de mim, do próprio Deus. Por isso, feche seus olhos e vamos orar. Deus, poderoso Pai, bondoso, a palavra diz que o Senhor é Salvador, é onipresente, onipotente, onisciente. O Senhor é tremendo, terrível Deus. A palavra chega a dizer que o Senhor é um Deus de tanto poder. E aquele grande dia será terrível para muitos, meu Deus. O Senhor é um
grandioso Deus, justiceiro, protetor daquele que te ama, Deus. No Salmo 91, o seu Santo Espírito, Deus, falou através do profeta, do salmista, que 1000 cairiam de um lado e 1000 cairiam do outro, o Senhor protegeria aqueles que te buscam e te honram. E disse que aquele que guarda a tua palavra e considera o seu conserto, o Senhor, além de dar salvação a ele, Deus, o Senhor ainda dá grandes dias nessa terra, longa vida. E eu quero receber todas essas bênçãos, Pai, do Senhor. Deus, o Senhor diz mais, através do profeta Jeremias, que se nós te buscarmos de todo o coração, Deus, nós te encontraremos. E se clamarmos a ti, o Senhor revelará coisas grandiosas que não sabemos. Estamos clamando e buscando. E o Senhor está nos revelando coisas grandiosas através da sua palavra. O livro do Apocalipse é o futuro hoje, Deus. Já sabemos do que vai acontecer no futuro. E esse mundo passará por tormentas grandes sem o teu amor, Deus. Porque não quero saber do teu amor. Mas o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Que aquele que perder a sua vida até a sua vida por amor de ti será salvo. E nós queremos lutar, Senhor, até o fim. Mesmo que corramos o risco de perder ou até perder a nossa própria vida. Mas jamais queremos te abandonar. Para isso, meu Deus, nós te pedimos, continua nos fortalecendo, Pai, nos dá discernimento e força, porque sozinhos nós não conseguiremos. Mas com o seu santo e poderoso Espírito, o Senhor nos dará a vitória, nos sela para aquele grande dia. Que muitos possam ouvir a tua palavra e se arrepender, Deus. Caso contrário, será terrível naquele grande tempo em que as taças serão derramadas nessa terra. Estejamos preparados, Deus, para que possamos escapar de tudo que há de acontecer nesse mundo. Obrigado por nos guardar, nos proteger, nossos familiares. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus por tudo. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, pela minha vida e dos familiares. Quinta-feira, dia 18, a partir de 21 horas e 30 minutos, mais um programa Evangelho de Sal e Luz, mais uma live. Se assim Deus nos permitir. Eu convido você a agendar este encontro. Mesmo que estejamos, você e eu e Deus, o Espírito Santo. Mas estaremos felizes, porque estaremos fortalecidos. Amém? Deus nos abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.